Deuteronômio capítulo 22 e capítulo 23. Nesses dois capítulos, Moisés vai falar acerca de diversas leis que o povo de Deus tem que seguir. São diversas, que muitas delas já não, desde a época de Jesus, já não eram utilizadas mais. Mas como a Bíblia é o livro que todos nós devemos ler também para ver como que foi a trajetória do povo de Deus. Por exemplo, tinha uma lei a respeito do animal extraviado, que é a mesma do objeto achado. Se você achou alguma coisa no chão que é do seu irmão, pega, não deixa lá perdido não, leva para casa e aguarda o seu irmão para você devolver para ele. Assim que ele falar que perdeu, você vai e entrega para ele, para não correr o risco de outra pessoa achar, que seja inescrupulosa e leve para casa. Então você tem a garantia que você vai segurar o bem do seu irmão. Outra lei, por exemplo, é a lei: mulher não pode vestir de homem, nem um homem vestir de mulher. Olha, nessa lei aqui não tem nada a ver com relação sexual. Outros lugares vão falar a respeito disso. Mas é porque existiam alguns cultos em Canaã, onde, para fazer oferenda a outros deuses, a mulher se vestia de homem e o homem de mulher. Somente isso. Por exemplo, tem a lei de quando você está com fome, chega numa árvore e acha um ninho. Você quer comer um ovo ou quer comer uma ave que está lá. Se a ave estiver lá deitada sobre os filhotes e sobre os ovos, você tem que tocar a ave e só pegar os ovos e o filhote para matar sua fome. Porque a ave vai continuar, fazendo assim, você vai deixar a ave viva e ela vai poder criar de novo. Agora, se os filhotes se comer a mãe, os filhotes provavelmente, com certeza, vão morrer. Existe a lei, por exemplo, do parapeito, que a gente pode aplicar hoje ainda, quando você construir uma nova casa, uma nova construção, faça uma marquise na sua casa, faça um parapeito, para não correr risco de, sei lá, quando você estiver festejando lá em cima, alguém possa cair da laje da sua casa, cair da beira do telhado, porque você não fez esse parapeito. Tá certo? Então são diversas leis. Por exemplo, a lei de semear várias culturas, várias sementes. Para quê? Para você não correr o risco, você semeia uma semente só. Quando chegar a época da colheita, a primícia você oferece para Deus, ou o dízimo que você vai oferecer para Deus, pode acontecer que você vai ficar sem alimento. Agora você tem diversas sementes, uma vai dar num tempo, outra no outro. Então quando você oferecer a primícia do campo para Deus, ainda vai sobrar para você. E aí continua as leis depois, no capítulo 23. A lei, por exemplo, da poluição noturna. O homem que teve poluição noturna, ele tem que se purificar antes de apresentar na Assembleia. E diversas outras leis. E continua. Por exemplo, lá no meio do acampamento, quando você for fazer suas necessidades, quando você for fazer número 2, você tinha que guardar uma pá na sua mochila, para assim que você acabar, você enterrar aquele excremento seu. Para não acontecer, segundo o autor, que Deus, caminhando pelo acampamento dos israelitas, ele dê de cara com essas impurezas no meio do caminho. Outra lei, que se um escravo fugir do dono, olha, você não sabe porque ele fugiu, está sendo maltratado, você não deve entregar o escravo por dono. E assim outras leis, por exemplo, a lei das prostitutas, não deve ter na Assembleia prostitutas nem prostitutos sagrados, e muito menos o ganho das prostitutas deve ser usado no tesouro do templo. Então diversas, a respeito de juros, para o seu irmão você não deve cobrar juros. Nunca cobrar juros do seu irmão, nem se for financeiro de dinheiro ou se for de alguma coisa em alimento. Emprestou, não espera receber em troca. E existe, por exemplo, as leis também, você está passando fome, você entrou na plantação do vizinho, plantação de uva. Toda a uva que você conseguir chupar ali, você pode consumir, mas não pode juntar para levar para casa. A mesma coisa o milho. Você passa na plantação de milho, você recolhe o que cabe na mão. Você não pode levar um cesto para levar para casa, porque você tem esse direito porque você está passando fome. E ainda até na época de Jesus isso valia muito. E no início do capítulo 23, já falei até o final do capítulo 23, todas as leis que começam no 22 e vai até o final do 23. Mas no meio do caminho, no início do capítulo 23, fala a respeito das exclusões que podem acontecer na Assembleia. Por exemplo, fala da exclusão de um homem que teve o testículo esmagado ou teve o membro viril dele cortado, ele não pode participar da Assembleia de Deus. Para finalizar, eu queria só lembrar que Deus só colocou uma restrição com relação ao culto ou à participação na Assembleia. Jesus, no capítulo de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus fala assim, olha, quando você for depositar sua oferta no altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, larga sua oferta lá e vai reconciliar com seu irmão.
para que a sua oferta seja bem recebida por Deus. De maneira similar ao que a gente reza no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, para nos apresentar limpos diante de Deus, devemos perdoar o irmão para receber o perdão de Deus. E, para que nossa oferta seja agradável a Deus, precisamos então primeiro reconciliar com o nosso irmão.